levantava doutores na porta do templo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Aleluia. Aos 33 anos de idade, segundo nos diz a história, esse mesmo menino, agora já crescido, abre os seus braços por amor à minha vida, por amor à sua vida. A Ele a honra, a Ele a glória e toda a adoração. Enquanto todos os fariseus, saduceus achavam que a promessa não se cumpriria, ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para sempre, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E debaixo desta saudação eu cumprimento esta amada igreja na paz do Senhor Jesus. Você que pode, diga amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, aproveitando o ensejo que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 41. Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, verso de número 6. Glória a Jesus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Obrigado, é de Deus, hein? Glória a Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Abra comigo também no livro dos Salmos. Obrigado, filho. Número 113. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, fala sobre a supremacia de Deus. Eu quero ler somente aqui o versículo de número 4, 5 e o 6, que diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do lixo ou do monturo levanta o necessitado. Glória a Jesus. Para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você que pode, tome o seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória por essa rica oportunidade que Ele nos concede nesta manhã, que está tão gostosa para dormir, mas nós despertamos ao amanhecer para adorar e bendizer o seu santo nome. E dizer para os irmãos que eu estou na prova aqui, irmão, porque primeiro que vieram aqui homens aqui, mulheres aqui, falando algo aqui poderoso de Deus. E segundo que o cheiro, não sei vocês aí, não sei se é minha fome. A gente que é gordinho assim é complicado, né, irmão? Vai dando tal hora, a barriga começa a pedir alguma coisa, a boca quer mastigar alguma coisa, e esse cheiro aqui tá difícil, viu? Glória a Jesus. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça aqui. Eu tenho uma simples e objetiva palavra para o seu coração nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida da missionária pastora Vera Salles, uma grande mulher de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, esse ministério tão rico e abençoador. Missionária Dilane Pires, que Deus continue te abençoando e que faça aflorar os desejos mais escondidos do teu coração. A todos os pastores que nos antecederam aqui, que Deus continue vos abençoando. Dizer como o pastor Paulo aqui, né, irmão? Diz que os irmãos já colocou fogo, agora é só mandar a lenha para o fogo continuar. Mas é difícil. O bom é que eu costumo dizer que eu já fui pregador, hoje eu sou pastor, eu trago uma simples palavra para a igreja, a palavra do Senhor. E essa palavra eu tenho uma certeza que ela sacia
a nossa fome mata a nossa sede. Aleluia. Faça-me acompanhado nesta manhã, 2 obreiros da nossa igreja, do nosso irmão que nos trouxe aqui uma saudação abençoadíssima, um grande pregador, e esse eu recomendo para você levar na tua igreja, porque além de ser um grande pregador, um menino crente, casado, pai de uma menina linda, e estamos aí também acompanhados do nosso irmão Jaco Helder, bem grande homem de Deus. E glória a Jesus. Isso. E eu sei que nesta manhã Deus aqui vai nos dar força e graça para falar alguma coisa acerca dessa palavra. Eu tinha preparado aqui para falar sobre Simão, e chegando aqui ouvindo tanta coisa que Jesus falou aqui, o pastor aqui que nos antecedeu, que é um exímio pregador pelas palavras objetivas que ele trouxe aqui, o pastor, como é o nome dele? Me esqueci agora. Pastor Zé Silva. Meu Deus do céu, eu disse, Jesus, não tem nada para falar mais não. Deixa só eu orar para terminar aí, tá bom demais. E eu ouvindo ele falar, e o pastor aqui também que nos antecedeu, falando sobre a unção de transferência. Que unção é essa, pastor? Eu acabei de ler um texto aqui, irmãos, que nos fala acerca disso. O salmista, quando ele escreve o Salmo de número 113, ele está falando da grandeza de Deus, da magnitude de Deus. Ele está dizendo louvai, ele está dizendo que Deus é grande, que Deus está sentado no trono e não tem nada acima dele, que Deus ele se inclina para ver o céu e para ver a terra. Ele está acima de tudo, de todos. Mas ele faz questão aqui de mencionar que um certo dia Deus se inclinou para a terra para ver alguém. E um dia Deus se inclinando para ver alguém na terra, Deus encontrou um menino. E esse menino que Deus encontrou agradou a ele. Um dia Deus ele se inclinou e ele encontrou um menino que foi comparado pela sua própria casa, pela sua própria parentela, como um lixo, como um monturo. Que é monturo, pastor? Lixo do lixo. Aquele lixo que não pode ser reciclado, aquele lixo que você pega e joga fora e não serve para mais nada. Esse menino chamado Davi, um dia ele foi mandado para o campo para pastorear, cuidar das ovelhas do seu pai. E naquela época a função de pastorear era a função que ninguém queria, era o cargo que ninguém queria. O povo queria estar dentro da casa, servindo a sua casa, mas não queria ir para o campo pastorear. Davi não tinha experiência de como cuidar de ovelhas. Davi não sabia como cuidar ou como de uma forma poder zelar pelas ovelhas do seu pai. Porém Davi recebe uma ordem do seu pai, e a ordem é: pegue um cajado e vai para o campo cuidar das ovelhas. E todo filho obediente tem a certeza de uma coisa: ele tem uma recompensa do seu pai. Aleluia. Por mais que às vezes você olhe e diga: Senhor, o Senhor me deu a ordem para fazer isso, mas eu sei que não vai dar certo. Irmão, Deus nunca errou o alvo. Deus nunca lançou uma palavra vazia. A palavra de Deus, ela sempre vai para encher quem está vazio e para mudar o que precisa ser mudado. Então Davi obedece, não questiona a ordem do pai, e ele vai para o campo cuidar das ovelhas. Enquanto Davi está cuidando das ovelhas, a Bíblia é clara em dizer no livro do profeta Samuel que o povo tinha escolhido um rei, e esse rei chamava Saul. E Saul estava reinando, governando sobre a vontade de Deus, usada as palavras pelo profeta. Mas chegou um dia que Saul se autodenominou como ele era, o homem, ou como muitos dizem, o cara da vez. E ele começa a
começa a desobedecer às ordens de Deus. E Deus olha do céu e Deus começa a se entristecer, porque o rei Saul estava desobedecendo a sua voz. Então Deus agora começa a procurar alguém na terra para levantar, para ocupar o lugar que estava de Saul, o trono que estava Saul assentado. Deus então nesse dia, ele se inclina para a terra, ele olha para um lugar e não vê ninguém, ele olha para o outro e não vê ninguém, mas quando ele vai para o campo, um local onde ninguém queria ir, um lugar onde ninguém queria estar, Deus encontra Davi, um menino que estava com a sua harpa, salmodiando e adorando o seu santo nome. Então Deus olha e diz: eu me agradei de Davi. Eu tenho a certeza de uma coisa aqui nesta manhã. O nosso Deus se inclinou aqui para esta casa de adoração nesta manhã de hoje. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua vida, mas Deus hoje se inclinou aqui para esse lugar. Ele não está apenas olhando para você, Ele está também te ouvindo. Se Ele está me ouvindo, pastor, Ele sabe como está a minha alma, Ele sabe como está a minha vida, e Ele conhece o teu particular com Ele. Davi estava salmodiando, mas a sua alma estava angustiada. Por quê, pastor? Porque ele tinha sido desprezado pela sua casa, ele tinha sido abandonado pelo seu próprio pai, pelos seus parentes, e estava no campo agora, cuidando, zelando e preservando das ovelhas do seu pai. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que Davi não tinha experiência, mas Davi fazia com amor, cuidava com dedicação. Davi, ele defendeu as ovelhas de urso. Quando o leão chegou querendo atacar a manada de ovelhas, Davi defende e não deixa que nenhuma das ovelhas se perca. Sabe por quê? Porque Davi estava sob a ordem do seu pai, e a ordem era: cuida das minhas ovelhas. Deus olhou do céu, ele se inclinou e ele viu Davi. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi naquele dia ele estava com a sua harpa, salmodiando, louvando, adorando o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo de número 89 que Deus achou a Davi e com o seu santo óleo o ungiu. Deus então agora vai até o profeta Samuel. Ele olha e diz: Samuel, põe de pé, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Por que, Senhor? Porque eu escolhi um. Deus poderia ter escolhido a muitos, não, Deus escolheu um. Deus escolheu um naquele dia. E a Bíblia diz que Samuel ainda foi falar: Senhor, como assim escolheu? Tem pouco tempo que eu fui lá, acabei de ungir a Saul. Saul eu já rejeitei. O trono dele está preparado, mas agora é outra pessoa que vai sentar lá. Eu já preparei a cadeira dele. Enquanto a cadeira estava sendo preparada, eu estava preparando alguém lá no campo. E esse alguém, Samuel, precisa de assentar na cadeira, porque esse não será escolhido pelo povo, esse foi escolhido por mim. Estou sentindo Jesus aqui.
Me diz o Espírito de Deus aqui nesta manhã. Deus te colocou no teu pé, foi sapato de fogo. Não foi sapatinho de algodão, foi sapato de fogo. Ele está dizendo: hoje eu começo novamente a acender esse sapato que talvez as marcas do que aconteceu no passado está fazendo com que você olhe para o teu passado e diga: não, Senhor, eu não vou derrubar, eu não vou deixar o Senhor me usar por causa disso, por causa daquilo. Deus, nesta manhã, está lhe dizendo do teu passado: teu Deus, já não me lembro mais. O negócio do Deus é agora, é hoje, é já. Eu já estou terminando. Deus escolheu a Davi. Só que, porém, Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E a maneira que Deus trabalha hoje, nosso dia, é usando os seus profetas e as suas profetisas. Eu estou errado, missionário de lá. Deus escolheu Davi, que estava no campo, esquecido, porém Deus falava com o profeta, e o profeta ouvia a voz de Deus. Deus então diz a Samuel: Samuel, prepara o teu vaso. E Samuel sabia que todas as vezes que Deus mandava ele preparar o vaso e encher de azeite, era porque aqui Deus tinha escolhido alguém. E Deus diz: vai até a casa de Jessé, o belemita, porque da casa dele eu escolhi. Aleluia. Glória a Deus. Quando Samuel chega na porta da casa de Jessé, era costume da época de paz a minha vinda. Glória a Deus. Quando ele entra na casa de Jessé, Jessé prepara todos os seus filhos. Os que sabiam, tinham conhecimento da arte da guerra. Os que tinham conhecimento na ciência, que sabia como entrar e como sair. Samuel então olha para um dos filhos, vê que ele é formoso, robusto, inteligente, e diz: é esse. Deus diz: não, Samuel, não é esse que eu escolhi. Passa-se todos os filhos de Jessé. Alguns ali que estavam até poderiam dizer: o profeta errou a casa, Deus errou a casa. Mas a minha Bíblia diz que Deus nunca errou o alvo. Deus nunca errou a casa. Deus lhe trouxe aqui nesta manhã porque o alvo, a casa que Deus escolheu, foi a tua casa. O alvo que Deus escolheu nesta manhã para falar foi a tua vida. E quando você adentrar dentro da tua casa, o adversário que derroteava a tua casa, que tentava contra o teu filho, tentava contra o teu esposo, vai entender que você voltou mais forte, porque Deus está lhe dizendo nesta manhã: é momento, é hora de você se esforçar. Pastor, mas eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Deus te escolheu.
Eu posso ouvir Jesus colocando nos teus lábios nesta manhã um cântico novo. Eu posso sentir Deus nesta manhã entregando algo novo ali. Estou terminando aqui. Quem é profeta na tua casa? Quem é profetiza na tua casa? Quem é profeta na tua casa? Você é profeta na tua casa. Você é profetiza na tua casa. Deus então me escolheu, chamou a Samuel, mandou Samuel na casa de Jessé. Passou-se vários. Eu disse, não é esse. Deus escolheu o profeta para ungir a vida de Davi. Quantas pessoas vão passar na porta da tua casa lhe fazendo 1001 promessas? Quantas pessoas daqui mais ou menos um mês vão passar na porta da tua residência tocando a campainha, batendo palma e fazendo tantas e tantas e tantas promessas para você e para a tua família, para o bairro onde você mora? Só que Deus abre a tua visão, escuta a minha voz, porque eu te escolhi como profeta e eu escolhi alguém para sentar naquela cadeira. O trono precisa ser ocupado e eu não escolhi A, não escolhi B, eu escolhi você como profeta, você como profetista, para você ungir como pastor, apertar lá e colocar com firma, até o dizendo, eu já escolhi, eu já confirmei, e estou dizendo profeta, estou dizendo profetista, faça o que eu tentei. Ser guiado e controlado por Jesus. Há um versículo na Bíblia que diz que nós vivemos no livre-arbítrio. Mas eu aprendi com Deus que quando eu levantei a minha mão, não mando mais eu na minha vida. Como assim, pastor? Porque não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Se Ele mandar ele para cá, eu vou. Se Ele manda ele para lá, eu também vou. Por quê? Porque eu não mando em mim, mas Ele manda em mim. Se Ele disser vai, vai. Se Ele disser fica, quando você começa, o limite cala cheia. Nada que é vazia, o rabara séria, rabara chamarabia, rabara calma de um neném, o rabara dominácia, o rabara domete que é vazia, o rabara cheia da camarabia. Eita, manto de glória. Eu preciso terminar aqui, Jesus. Samuel então diz, acabou-se os filhos. E assim diz, não, ainda tem um. Então manda chamar ele depressa. Mas ele está no campo, eu não quero saber onde ele está. A ordem de Deus é manda chamar ele. Hoje é dia de honrar ele. Hoje é dia de o óleo descer na cabeça dele. E outra, ninguém se assenta na mesa para comer enquanto o menino não chegar.
não vão edificar a tua vida. Só que meu Deus, quando prepara, Ele prepara o melhor. Deus prepara banquete. Estavam todos ali querendo sentar na mesa. Não, vai chamar Davi. Davi não tem experiência. Davi não sabe de nada. Davi nunca sentou lá. Como ele vai poder sentar e Deus dizendo: é esse que eu vou capacitar, é esse que eu vou usar, é esse que eu vou tomar. Por quê? Porque eu escolhi, ele é segundo o meu coração. Urgue a face, ela mandou ver a face, alabaracanto verevacia, ela mandou ver a face e me candarábia. Então o mensageiro vai até onde está Davi. Nesta manhã eu me comparo aqui como mensageiro. Elevada a cavassura e me candarábia. Como assim, pastor? Eu sou o mensageiro que nesta manhã Deus escolheu para falar contigo que está aqui. Deus escolheu a missionária Edilane para ocupar a cadeira, e não há quem possa tirar ou revogar a voz, a autoridade ou determinação, ou melhor ainda o decreto: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há como revogar. Mas pastor, estão dizendo que ela não vai. Pare de dar ouvido à segunda voz. Ouça a voz do teu Deus, que nesta manhã mais uma vez fala contigo. Quando eu escolho, escolho. Quando eu tiro. Quando eu faço. Mas eu sou Deus. Pastor, então defina Deus para mim, porque eu preciso entender. Deus, Ele é. Deus, Ele é o grande eu sou, o poderoso que não pede licença. Se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser ferir, Ele fere. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida, porque Ele é. Mensageiro, chega onde está Davi. Eu estou terminando, meu Deus. Davi, vamos porque o teu pai mandou me chamar. Como assim? Davi, o profeta está na tua casa. Profeta na minha casa. Glória. Mandam me chamar. Alguma coisa vai acontecer. E profeta não pisa na casa de ninguém para falar de vida de A ou de B, não. Profetiza, ela não liga ou ela não conversa com a irmã ou com o irmão para falar da vida de terceiros. Profetiza, ela fala de Deus, sobre a autoridade de Deus. Se o profeta está lá em casa, eu preciso ir logo, porque há algo de Deus que tem lá esperando por mim. Por quê? Porque Davi era um menino que ele orava, ele vivia uma vida de comunhão, de integridade, de retidão, de seriedade com Deus. Quando Davi não estava louvando, Davi estava orando. Quando Davi não estava orando, Davi estava louvando. Mas Davi não cessava de adorar. Davi então está indo agora para sua casa. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu começo a imaginar Davi com a harpa, com o seu cajado na mão. Davi vai se aproximando da tua casa, oh, maravilha de Deus. Aí Deus fala com Davi: por quê, pastor? Porque quem ora, quem adora, tem comunhão com Deus. Aleluia. Tem muitos irmãos que têm um grupo no WhatsApp, ou então tem um contato, uma afinidade com uma pessoa, pelo menos uma pessoa, e conversa com essa pessoa todos os dias. Davi era um menino que conversava com Deus todos os dias. Ele ouvia a voz de Deus todos os dias. Muitos dizem que Davi estava sozinho no campo. Davi estava com a presença da Trindade divina e de milhares de anjos que estavam ao seu redor. Então, quando Davi vai chegando perto da sua casa, Deus então começa agora a falar com Davi. E a mensagem de Deus para Davi é essa: Davi, o que, Senhor? Oh, aleluia. Como eu amo essa palavra. Com
3 anos de idade, minha mãe já recitava essa palavra e dentro de casa tinha que conhecer ela. Se não conhecesse, o chicote estralava. Minha mãe ensinava assim o seguinte: todas as noites, quando você for dormir, toda manhã, quando você levantar, recite o Salmo de número 23. Porque esse salmo é o salmo que vem dizendo: o Senhor, Ele é o nosso pastor. Pode faltar tudo aqui dentro de casa, mas a presença dEle não pode faltar. O teu marido pode virar as costas para você. O teu filho pode não querer falar com você. O teu irmão já faz tempo que não fala com você, mas Deus não pode faltar na tua casa. Então Davi vai chegando em sua casa. Quando ele está se aproximando da porta, Deus fala com Davi, diz: Davi. Sim, Senhor. Ô Davi, lembra, Davi, quando você estava naquele dia salmodiando e você dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, você não tinha experiência para cuidar das ovelhas, você não sabia como alimentar, como guiar as ovelhas, porém você dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Enquanto as ovelhas estavam se alimentando, Davi, você estava deitado no pasto, olhando para o céu e dizendo: Senhor, preparas para mim, Senhor, unges a minha cabeça, Senhor, porque eu tenho desejo, eu tenho anseio na minha alma. Meu Deus! Ele dizia: Senhor, pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas. Ovelha, se ela for beber água em águas correntes, ela não consegue beber. Ela tenta se abaixar, se encurvar para colocar a boca para beber a água. Ela fica com medo. E o medo provoca algumas reações no nosso corpo. A ovelha, então, ela não vai. Ovelha quer água tranquila, porque ela está vendo onde ela está pisando. Ela está vendo qual é a água que ela está bebendo. Água limpinha, água pura. A ovelha bebe, sacia a tua sede. Aí então Deus mais uma vez fala com Davi. Tu dissestes, Davi: guia-me por águas tranquilas. Senhor, nas noites mais frias, nos dias mais angustiantes, refrigera minha alma. Não me deixe desistir, Senhor, porque eu não quero, eu não posso desistir. Senhor, refrigera minha alma pelas tuas veredas da justiça. Por amor do teu nome, Senhor, eu jamais negarei Ele. Você é a boca de Deus dentro da tua casa. O inimigo não pode entrar e bagunçar a tua família. O inimigo não pode entrar e bagunçar a tua história. Quem escreveu a tua história foi Deus, e Deus teve um cuidado. Ele ainda pegou e escreveu com um dedo a sua história. Não deixe o inimigo bagunçar a tua história, os projetos que Deus tem para a tua vida. Quando Davi tira a capa ali, pastor, e coloca no local, que Davi para na porta para entrar, Deus mais uma vez fala com Davi. Davi, lembras tu quando tu disseste: Senhor, preparas uma mesa perante mim. Ele não estava dizendo a presença de fulano, não. Ele não citou nomes, ele disse: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Senhor, eu ainda quero mais, Senhor. O que, Davi? Unges a minha cabeça com óleo. Óleo fala de honra, óleo fala de autoridade, óleo fala de convicção, de ser chamado por Deus. Aí Deus estava ouvindo, e Deus estava aguardando que Davi estava ali salmodiando. E ele disse: Senhor, quando o Senhor ungiu a minha cabeça, que o teu cálice
sua cabeça. Na presença de todos aqueles que não acreditam. Ele pediu para que o cálice transbordasse. Cálice fala de alegria, fala de transformação. Certo dia, quando Jesus chega em Caná da Galileia, naquela festa que todo mundo conhece, eu não vou entrar em detalhes agora. Acabando o vinho, a sua mãe chega e diz: o vinho está acabando. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Maria sabia de uma coisa: não é chegada a sua hora, mas é chegada a minha. Então ela vai até os serviçais e diz: tudo quanto ele vos disser, faça. Não era o momento de Jesus, mas era o momento de Maria. E a Maria que eu coloco, a nossa pastora Vera Salles, como sendo Maria nesse momento. Porque Maria chegou aos serviçais, ou o mordomo, o garçom, como você queira entender, e diz: tudo quanto ele vos disser, faça. Jesus não fez serão, Jesus não deu rodeio, Jesus foi direto ao ponto e disse: enchei as talhas de água e servi, levai ao mestre-sala. Jesus não precisou de muita coisa. Jesus apenas teve uma atitude. De quem que é? Jesus teve uma atitude. A atitude de Jesus foi: enche as talhas e sirva. Quando eles começaram a servir aquela água Prete branca de vocês? que era usada, Estou perguntando aqui se é de alguém aqui. Paraty branca, irmão, você é de alguém daqui? Tá aí. Que carro que é? Glória a Jesus. 34, 39. Quando eles servem a